Oi, tudo bem? Chegamos ao dia 64 da nossa leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati, muito obrigada pela sua companhia e perseverança até aqui. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer, com comentários da autora. Hoje nós prosseguimos no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, dos capítulos 17 ao 19, lembrando que nós estamos fazendo a leitura na ordem cronológica. Que o Senhor nos abençoe. Capítulo 17. Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhes dá, for encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo ao meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade, ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da cidade e apedreje-o até morrer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. O julgamento dos casos difíceis. Se para os seus tribunais vierem casos difíceis demais de julgar, sejam crimes de sangue, litígios ou agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus, e procurem os sacerdotes levitas e o juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião. Apresentem-lhes o caso e eles lhes darão o veredito. Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem no local que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles lhes derem. Não se desviem daquilo que eles lhes determinarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor, terá que ser morto. Eliminem o mal do meio de Israel. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Os decretos do rei. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo, para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Capítulo 18. A herança dos sacerdotes dos levitas. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse, não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor preparadas no fogo, pois essa é a sua herança. Não terão herança alguma entre os seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida, a espádua, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas, pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre em seu nome. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor
poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, à semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual à dos outros levitas. Além disso, ficará com o que receber com a venda dos bens da sua família. Advertência contra práticas pagãs. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. O profeta do Senhor. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: Não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: Eles têm razão. Levantarei do meio de seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Comentários da autora. A presunção mata. Nos dias do Antigo Testamento, Deus tratou com seu povo de uma forma diferente da que ele trata agora. Fico muito feliz por estar vivendo sob a dispensação da graça. Mas se observamos o modo como Deus tratou com o pecado sob a velha aliança, perceberemos o quanto é sério e estaremos atentas para não sermos passivas com relação a eliminá-lo da nossa vida. Estamos sendo presunçosas se achamos que podemos pecar deliberadamente e Deus não dará importância a isso. Em Deuteronômio, capítulo 17, Deus estava dizendo ao seu povo que se um dos seus líderes agisse com presunção, ele deveria ser morto. Isso porque os líderes, com seus atos, transmitem a ideia de que tudo o que fazem é aceitável a todos. Mas Deus está nos dizendo: não permitirei que um líder presunçoso continue com seu comportamento errado, porque se eu fizer isso, todos irão pensar que está tudo bem se agirem do mesmo modo. É exatamente por isso que precisamos manter as atitudes corretas em nosso coração se quisermos que Deus continue a nos usar. A liderança traz consigo uma grande responsabilidade. O ministério é mais do que apenas se colocar na frente das pessoas e exercer os dons espirituais. Precisamos viver nossa vida com integridade quando estamos por trás dos holofotes, e isso envolve viver sem presunção. Significa que fazemos o que é certo, quando ninguém pode nos ver além de Deus. Por que é tão importante ficarmos atentas à presunção? A presunção gera desrespeito e uma atitude rebelde para com a autoridade. As pessoas presunçosas acham que não precisam ouvir aqueles que foram colocados em autoridade sobre elas. Em geral, são excessivamente confiantes na sua arrogância e ousadas de uma forma que não é razoável. As pessoas presunçosas falam quando deveriam ficar caladas. Tentam ditar uma direção para aqueles de quem deveriam estar recebendo conselhos. Dão ordens quando deveriam estar recebendo ordens. Fazem coisas sem pedir permissão. Elas supõem as coisas em vez de perguntar. Acham que podem fazer escolhas erradas e obter resultados certos, o que nunca funciona, porque isso vai contra os princípios de Deus. A presunção é um grande problema que vem de um coração errado, como nos é dito em 2 Pedro 2, 10 e 11, que fala daqueles que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais.
Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Deus não quer que sejamos presunçosos. Ele quer que sejamos humildes, a fim de que as outras pessoas possam vir a conhecê-lo e honrá-lo através do nosso modo de vida. Continuando o comentário da autora, o perigo das práticas ocultas. Hoje, muitas pessoas estão visitando adivinhos e leitores de cartas de tarô, ou consultando paranormais que cobram uma enorme quantia de dinheiro por minuto para revelarem o futuro. Existem milhões de pessoas que seguem horóscopo, tomando decisões baseadas nas estrelas. Você pode ser uma delas, e se for, quero que saiba que não há necessidade de adorar as estrelas quando você pode adorar o Deus que as criou. A Bíblia tem muito a dizer sobre as consultas aos médiuns e aos adivinhos, e outros tipos de atividades que Deus considera abominação. Você pode não estar familiarizada com algumas das palavras usadas em Deuteronômio 18, mas elas falam sobre coisas como horóscopos, cartas de tarô, interpretações paranormais, médiums e o que chamamos de práticas da nova era. Embora a Bíblia diga que estas práticas ocultas são abominação para Deus, creio que muitas pessoas hoje não percebem que Deus se opõe a tais coisas. Na verdade, algumas igrejas nem sequer ensinam às pessoas que essas coisas são erradas. Uma das mulheres em uma igreja que frequentei por algum tempo estava envolvida com meditação transcendental. Como ela não sabia se havia alguma coisa de errado com aquilo ou não, perguntou ao pastor. Ele lhe disse: Não estou bem certo. Deixe-me saber se funciona ou não. É possível que eu mesmo experimente. Eu também não sabia nada a respeito, assim como ele. Se Deus não tivesse entrado em minha vida, poderia ter caído na perigosa armadilha das atividades da nova era. É impossível dizer quantas pessoas estão sendo sugadas para as práticas ocultas e para o movimento da nova era simplesmente porque não conhecem a palavra de Deus o suficiente para ficarem longe dessas atividades perigosas. A palavra viva de Deus é a única fonte de verdade, e o seu Espírito é o único que pode nos conduzir à paz, à alegria e à vitória em nossa vida diária. Não desperdice o seu dinheiro constando pessoas que supostamente podem lhe falar sobre o amanhã. Deixe Deus conduzir o seu futuro. Capítulo 19. As cidades de refúgio. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra lhes dá, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, e façam nela vias de acesso para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que o homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar a vida, se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com seu amigo cortar lenha na floresta, e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por isso que lhes ordeno que separem 3 cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e lhes der toda a guerra que prometeu a eles, separem então mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda essa lei que hoje lhes ordeno. Amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Mas se alguém odiar o seu próximo, ficará à espreita dele, atacá-lo e matá-lo e fugir para uma dessas cidades. As autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima, para que morra. Não tenham piedade dele, eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo lhes vá bem. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho,
que os seus antecessores colocaram na herança que vocês receberão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para que dela tomem posse. As testemunhas. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão ser apresentados ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Eu te aguardo no próximo dia. Que Deus nos abençoe.